Paulo, você é uma liderança histórica do PSDB do Espírito Santo e o PSDB do Espírito Santo está passando por um momento bem delicado da sua história, com disputas internas, muitos atritos internos, divisões. Como é que você está vendo todo esse processo dentro do partido, no Estado? Olha, Renata, com muita naturalidade. Não é uma coisa estranha ter disputa dentro de um partido político, né? Tem uma disputa dentro do PSDB do Espírito Santo. Uma disputa clara, uma disputa da democracia, né? Existe uma parte do PSDB, principalmente vinculada ao vice-governador César Conago, meu querido amigo, que naturalmente vislumbra uma estratégia em 2018 do PSDB como um partido aliado e associado aos demais partidos que hoje estão no poder no Estado, né? Então, e tem aqueles, como eu, que preferem que o PSDB fique numa posição mais independente, pensando principalmente na rua, no que a população quer. Nós vemos a crise institucional e política mais grave desde a democratização. A desmoralização da política é total, é muito difícil a gente pensar no que a gente vai falar para as pessoas para recuperar a credibilidade. Então eu acho que o PSDB deve ficar independente, ficar numa posição em que a gente vai conversar com o governo, com o atual governo, né, com o governador Paulo Atung e as forças aliadas a ele, que querem uma continuidade desse governo. Nós vamos conversar também com as forças que não estão no governo e nós temos opções de candidatura própria também. Então eu quero que o PSDB tenha uma direção independente, capaz de optar pela melhor estratégia no ano que vem. Sim, mas nós estamos diante de quem, né, fez um delírio político, querendo fazer Sérgio Magés candidato ao governo do Espírito Santo, que é exatamente o Luiz Paulo Veloso Lucas. Eu não quero fazer nada, eu só tenho um orgulho muito grande de ter trazido o Sérgio Majeski para o PSDB, ter incentivado a candidatura dele, né, e constatar que ele é a coisa mais nova e renovadora. Esse negócio de novo na política é muito complicado, porque só porque o cara é desconhecido e chegou agora, ele é novo, ele é melhor do que todo mundo. Eu não concordo com isso não. Viu, Rogério? Eu reverencio os cabelos brancos de quem está na política há muitos anos. Mas Majeski se elegeu como professor dentro da sala de aula, com base na reputação que ele construiu como professor, né? Sem contratar um cabo eleitoral, né? E formou seu gabinete com pessoas recrutadas pela internet através de uma empresa de recursos humanos. Quer dizer, ele rompeu com a pior coisa que existe hoje na política, que é o clientelismo, que é o aparelhamento da máquina para você obter poder político. Quer dizer, a pessoa, você vota em mim que eu te arrumo emprego, que eu arrumo. Essa lógica do aparelhamento não foi inventada pelo PT, mas na era PT isso virou, foi multiplicado, chegou num nível absurdo. E isso é replicado aqui. E o Majeski, por que ele tem força moral na Assembleia? Ele tem força moral porque a opinião dele, concordando ou não, nem sempre eu acho que a opinião dele é correta. Mas a forma dele fazer política é o seguinte: ele está fazendo o que são as convicções dele. Ele está querendo prestar conta aos seus eleitores. E é por isso que ele tem uma imagem positiva, porque ele não pode ser cooptado, porque ele não, por cargo, nem por verbas. Ele está lá para ser um bom deputado. Então isso é uma revolução. Um deputado em 30, querendo fazer um bom mandato, aí ele virou essa referência, entendeu? Então eu tenho muito, eu não lancei nada, não inventei nada. Eu só estou constatando que o que eu queria para o futuro da política no Brasil e do Espírito Santo são políticos que se comportem como Sérgio Majeski. E o PSDB teria hoje musculatura em termos de capital político de votos para poder disputar o governo do Estado? Eu não sei, Renata, eu não sei.
eu já perdi muita eleição, mais do que ganhei. Eu já disputei 7 eleições. Ganhei 3 e perdi 4. E eu disputei algumas eleições em que eu não tinha chance nenhuma. Em 2010 eu não tinha chance nenhuma. Né? Eu brinco com os amigos que em 2010 eu declarei guerra aos Estados Unidos. Qual era a chance que eu tinha em 2010? Imagina, eleição de presidente da República. Dilma, Lula, Paulo Artung, governador, Casagrande, Ricardo Ferraz, todo mundo do palanque do lado de lá. Todo mundo com a mão suja de petróleo do pré-sal. O PIB crescia 7,5%. Todas as construtoras achando que o Brasil tinha descoberto entendeu? Ganha um bilhete premiado, tem dinheiro para tudo. Eu falei, esse negócio não vai dar certo, isso está errado, isso não é verdadeiro. Eu enfrentei e fui para o outro lado. Fui candidato a governador. Eu e Rita Camargo. Eu preciso fazer uma homenagem à Rita, porque Rita foi uma guerreira também. Ela saiu do PMDB, veio para o PSDB na contramão, contra o governo federal, estadual e tal. A gente tomou uma coça na eleição. Estava todo mundo do outro lado. Mesmo os que teoricamente estavam com a gente, não estavam de fato com a gente, né? Porque se construiu uma unanimidade. Foi aí que eu falei da unanimidade bonapartista, né? Um projeto de juntar gregos, troianos, baianos, goianos e marcianos, né? E isso não quer dizer força política, né? Eu achava que isso ia dar errado e deu errado, deu muito mais errado do que eu podia imaginar em 2010. Né? Agora, você já esteve ao lado do governador Paulo Artung, você já esteve do outro lado do governo Paulo Artung. Qual a sua avaliação hoje de qual caminho o seu partido deve seguir, como deve ser o comportamento do partido no próximo ano? Você acha que vale a pena continuar no palanque? Você acha que vale a pena tentar uma outra alternativa? Olha, Renata, eu quero dizer para você assim, eu tenho uma relação com o Paulo Artung há 40 anos, né? Em relação política, pessoal, desde o movimento estudantil dos anos 70. Meu saldo é amplamente positivo. Eu acho que nós fizemos juntos coisas muito, muito positivas. Mas nós somos pessoas diferentes em vários momentos, como você disse na sua pergunta. Bom, na partida está aí nós discordamos, divergimos, disputamos, né? Mas eu respeito ele tremendamente como líder político, como gestor. E o Paulo, nesse momento, na saída do governo do PT, o Paulo é um símbolo hoje nacional de equilíbrio, de valor, de dar valor ao equilíbrio fiscal. Isso é inevitável. Fora, eu trabalho em Brasília, eu vejo as pessoas dando valor, muitas vezes até mais do que deveria, mas de algum momento eu acho que o exemplo do Espírito Santo é muito positivo e o Paulo tem méritos inegáveis. Até para discordar do Paulo, eu acho importante reconhecer os méritos dele, como gestor, como político. E o saldo, né, dessa era toda em que o Paulo é o principal líder aqui no Estado, na minha opinião, ele é extremamente positivo para o Estado, né? E é uma obra que não é dele, é uma obra de todos nós, de todos que fomos aliados, etc. Agora, no ano que vem, eu defendo que o PSDB tenha independência, Renato, para discutir com o Paulo, com o Renato Casagrande, com o Roso de Freitas, com os outros partidos, internamente, ver qual vai ser o cenário nacional, quem será. Eu acho que o PSDB terá candidato a presidente da República, poderá ser Geraldo Alckmin, que hoje é o nome mais forte. Mas no Globo de hoje tem um artigo do Arthur Virgílio, muito corajoso. Arthur Virgílio é um grande amigo, um líder importantíssimo. E quando eu acabei de ler o artigo do Arthur Virgílio no Globo de hoje, se lançando candidato a presidente, me deu vontade de passar a mão no telefone e ligar para ele. Conta comigo, Arthur! Ele é um prefeito de Manaus e tudo, diplomata de carreira,
E no próximo ano o cenário nacional deve fluir bastante também. Claro, não, sempre flui. Sim, aqui no Espírito Santo, as pessoas custam a enxergar a influência. Mas esse ano deve ser mais. Nada, esse ano o Espírito Santo está mais próximo, até pela boa imagem que o governo do Estado passou a ter no cenário nacional. Nós estamos falando um pouco de passado, né? E agora, o passado, falta assim, um pontinho para você me explicar. Por que você fez tanta concessão a Paulo Arthur? Tinha hora que todo mundo achava que era a sua vez. Aí a gente dizia, você candidato a prefeito de Vitória. Eu falei, vou votar nele. Eu sou Paulo Arthur, eu falei, não voto mais. E você cedeu sempre, cara. Rogério, eu faço política por vocação. Eu faço política por amor. Não é por carreira, não é para fazer carreira, não é qualquer coisa. Eu entrei na política com 14 anos. Então, para mim, isso é a minha vida. Eu faço política assim, eu vou fazer política assim até morrer. Então, eu certamente tive muitas decisões na minha vida que me prejudicaram a minha carreira e que eu me arrependo. Quer ver uma que eu me arrependo? Em 2006, eu era candidato a senador. Paulo era candidato à reeleição. Paulo tinha construído uma aliança. Foi aí que eu comecei a chamar de... O Paulo gostava de dizer assim, eu sou como nós somos um estado pequeno, nós temos que ter uma política igual um avião, tem que ter duas asas, uma asa esquerda e uma direita. Tem que ter as duas asas para a gente poder voar. Essa imagem é uma imagem dele, que é uma boa imagem dele. Então ele não queria se alinhar na disputa nacional entre PSDB e PT. Coisa que eu divergia, que eu nunca concordei com a estratégia do PT, eu achava que ia dar errado, enfim, não apoiei, nunca fiz nenhuma concessão. E já naquela época, em cima, já estava bem polarizado. Super polarizado. Então, o que eu queria em 2006? Eu queria disputar a eleição de senador com o Casagrande. Porque Casagrande era o candidato do PT. Era uma vaga só. Então, eu concordava que Paulo era o candidato à reeleição de todos nós, do PT ao PSDB. Não tinha problema. Mas eu queria ter o direito de disputar o Senado. E a vaga de senador seria uma disputa, vamos dizer assim, balizada pela disputa nacional. Então Lula, que era favorito, vinha para a reeleição, mas tinha tido mensalão. Então tinha uma esperança. O Geraldo foi para o segundo turno também. Eu queria fazer o palanque do PSDB aqui e tal. E aí isso foi impedido. Quer dizer, o governo e o Paulo. Por quê? Porque o PT disse que se tivesse duas candidaturas a senador, o Vereza sairia candidato a governador. Então não haveria unanimidade em torno do Paulo, a não ser que houvesse também em torno do Renato, candidato a senador. E aí eu já tinha sido escolhido pela convenção, e eu fui, assim, todo mundo veio, empresariado, e dos partidos políticos pedindo para eu renunciar para apoiar o Casagrande. Se eu tivesse me arrepender de uma coisa, eu teria me arrependido. Eu devia ter disputado essa eleição de senador de qualquer maneira. Entendeu? E deixado. Mas aí, o arrependimento que Coser veio a ter, acho que 4 anos depois. Aí eu abri mão, em troca de quê? Do Ricardo Ferraz virar vice do Paulo Arthur. Imagina. Então, em 2006, eu acho que eu errei e eu não devia ter feito eu devia ter disputado a eleição de senador de qualquer maneira e contrariado aquela unanimidade naquele momento, e eu não fiz. O PPS, eu cheguei a conversar muito, Fernando Erkenhoff, Luciano. O PPS nessa eleição ficou com o Vidigal, não ficou com o Paulo, né? Mas eles... O Vidigal ficou com o Paulo? Como é que acabou isso? Em 2006, né? 2006, na eleição de 2006. Na eleição de 2006. Aí o Max foi candidato a senador.
ele não seria candidato a senador, ele me apoiaria. Seria eu o candidato a senador. Né? Eu acho que esse recuo eu me arrependo. Nos demais eu acho que não. As outras coisas eu acho que... mas esse eu acho que eu devia ter mantido a candidatura a senador. Agora a gente está chegando num período, assim, a gente pode dizer que ao governo do Estado deve ser a última disputa do governador Paulo Artung, né? Esse ciclo deve estar se fechando. Né? Então a gente tem um ciclo de política que está se fechando no Estado. Como é que o senhor vislumbra um cenário futuro para o Espírito Santo, em 2022? Olha, eu falei já do Majestic, né? Sim. Eu acho que vão surgir outros Majestics, né? Pessoas que estão na vida pública com um óbvio carimbo de que estão a serviço do interesse público. Esse, Renato, é o maior problema da política. É que as pessoas veem a política, veem pessoas que são carreiristas. Estão lá para ganhar um salário não sei da onde, para ter benefício não sei do que. Então, isso não é só de carreira política, no judiciário, entendeu? No executivo, tudo quanto é lugar, pô, na máquina pública. É o chamado patrimonialismo. Mas, quando você olha para o Majestic, para dar um exemplo do Majestic, mas tem um amigo como Rogério, meu e seu, que era meu grande sonho de vê-lo candidato a presidente da República, que é o Fernando Gabeira. Meu amigo querido. Que é a única pessoa que me faria sair do PSDB e, se ele viesse candidato a presidente da República, eu largaria tudo para apoiá-lo. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas olham para o Gabeira e falam assim, esse cara, ele está na vida pública para servir ao público, de acordo com as suas convicções. Eu posso concordar ou discordar das suas convicções aqui ou ali. Mas a grande crise da vida pública é o patrimonialismo. É quando você olha para um político e vê ali o lobista do interesse empresarial. Ou um cara que está ali para empregar o filho, a nora, e para obter vantagens, privilégios, relações privilegiadas com a máquina pública, né? Que é um negócio que não nasceu ontem, um negócio que vem lá do Brasil colônia, entendeu? Mas que ninguém mais aguenta, ninguém mais quer uma máquina pública que não esteja a serviço do público, né? Então eu acho que essa é a questão central, seja de esquerda, de direita, liberal, conservador, não importa. Se você está na vida pública, tem um cargo público, pago com dinheiro dos impostos, você tem que estar a serviço do interesse público. E não adianta você falar isso, você tem que ser isso, encarnar isso. Né? Uma coisa, por exemplo, Sérgio Moro encarna. Sérgio Moro tem força moral, por quê? Porque ele está... Alguém vê Sérgio Moro como sendo operador de algum interesse que não seja interesse público, do jeito lá que ele cuida, né, da tarefa dele. Deixa eu te falar. Vamos para o futuro do Espírito Santo. Não sei se você concorda, mas esse é o momento de uma era que está se extinguindo, que é a era Paulo Artung. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai fazer mais um governo? Não sei. A situação já não é como ele, que escalava quem ia ser deputado federal, quem ia ser deputado estadual, quem ia ser prefeito. Não existe mais isso. É verdade. Ele hoje está tocando figurinha igual qualquer governador anterior a ele. Está aqui uma obra, está aqui isso, está aí aquilo. Quer dizer, ele está chegando assim, nos momentos finais da era Paulo Artung, admitindo que ele possa vir a ser eleito. Não sei se será. Se não tiver, eu também concordo com você, um Majestic daí, isso aí pode ficar, ele pode ter chance, mas ele está jogando o jogo que ele nunca jogou, e ele não está sabendo se ele está comprando certo ou errado. A Rosa sabe comprar nesse mercado, ele não sei se sabe. Como é que você vê o futuro do Espírito Santo? Olha, fecha os olhos depois de 2018, vai acontecer. Eu vou te falar o que eu vejo. Eu vou te falar o que eu vejo, Rogério e Renato. Eu vejo, assim, coisas, assim, personalidades chegando na vida pública, na vida empresarial, com
com um nível de informação, de formação. Vamos pegar, por exemplo, pelo lado empresarial. Pelo lado empresarial. Nós temos hoje uma geração de jovens empresários no Espírito Santo, nesse movimento do Líderes do Amanhã, né? Pessoas formadas, bem formadas, com visão de mercado, mas de mercado ético, de mercado de comportamento, de construir confiabilidade. Muitas lideranças de famílias tradicionais daqui, que podiam virar playboy, que podiam virar... Não são. Eu vejo isso com enorme entusiasmo. O Líderes do Amanhã, por exemplo, né? Vejo com entusiasmo muito grande as juventudes dos partidos, a militância que vem surgindo de todas as tendências, né? Militância mais liberal, militância de esquerda, porque são pessoas que entram na vida pública por amor, por vocação, né? Para poder fazer um mundo melhor, né? Não é para se dar bem, não é para conseguir um contrato, não é para arrumar um empreguinho. Então eu sou extremamente otimista. Isso vale para o Brasil também, mas aqui para o Espírito Santo também. Eu vejo assim, que assim, tenho dificuldade de citar nomes para não carimbar também ninguém, nem prejudicar ninguém, mas eu acho que tem muita gente nova chegando, sabe? Muita gente nova chegando, e não é só nova de idade. São pessoas de boas práticas, né? De boas práticas. O novo presidente da Findes, por exemplo, o Leonardo, filho do Sérgio, é um cara extraordinário. Eu conheço ele bem formado, uma liderança com uma visão de desenvolvimento assim, muito, muito positiva. E para encerrar, e o seu futuro? Bem, Renato, eu tenho já 61 anos, né? Eu tenho mais passado que futuro, né? Eu tenho mais passado que futuro. Já me aposentei do BNDES, já tenho um neto, né? E já posso tirar... Eu tenho 26. Eu já posso tirar não tirei minha carteirinha de idoso na prefeitura, entendeu? Me recuso a tirar a carteirinha de idoso e tal, porque não me sinto absolutamente idoso. Estou trabalhando e vou trabalhar, vou fazer política, vou fazer samba, vou viver, eu tenho muita alegria de viver, e a política, como eu disse, sempre foi a minha vida. Então, e eu fiz política 20 anos antes de disputar a primeira eleição. Para mim, fazer política não é disputar a eleição, né? Eu fui disputar a minha primeira eleição com o Real, em 94, com o Fernando Henrique. Eu me apaixonei pelo projeto do Plano Real. Me apaixonei. Falei, é por aqui construir uma economia monetária num país subdesenvolvido e saltar etapas. Eu fiquei apaixonado por isso. Eu dei aula na PUC, conhecia os economistas que ajudaram, que fizeram o Plano Real. O Winston Fritz foi meu professor, né? Gustavo Franco foi meu colega lá na PUC. Então eu entrei, resolvi disputar a eleição, a minha primeira eleição. Eu fiquei também muito motivado aqui com o Espírito Santo, né? Porque eu vivi 20 anos fora daqui. Eu voltei para cá no governo Albuino, em 92, né? A culpa foi do Divaci, coitado, que me chamou de volta para cá, e do Paulo Artung, que era deputado federal. A trajetória do Paulo Artung era uma trajetória que me inspiradora para mim, né? O Serra, José Serra, era o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, no governo Collor. O Paulo Artung era o primeiro vice-líder, Aécio Neves era o segundo, e Geraldo Alckmin era o terceiro. Vocês veem como isso no início dos anos 90. E eu achava realmente que o Espírito Santo tinha um potencial muito grande, e a nossa geração do movimento estudantil dos anos 70 estava chegando na política. César Conago, Lelo, Anselmo, tinha uma turma grande, e eu voltei para cá em 92, né, participamos da eleição do Paulo para prefeito, enfim, depois veio o Plano Real, veio a minha eleição, de prefeito na sucessão do Paulo,
Então, meu balanço é muito favorável. Eu me sinto muito realizado, viu, Rogério? E eu pertenço a essa era Paulo Arthur, como você chamou. Né? Eu não renego absolutamente ter pertencido. Na verdade, eu reivindico uma parte dos êxitos dessa era que ele certamente é o principal personagem, o principal líder, mas não é o único responsável pela transformação que o Espírito Santo passou, que foi uma coisa positiva. E o meu futuro eu quero continuar. Não sei se vou disputar a eleição. Falo com sinceridade, eu não sei dissimular, né? Ao contrário de muitos outros por aí, mas eu não sei fingir, né? Eu só quero entrar em disputa eleitoral se for para contribuir com um projeto. Da mesma maneira como eu entrei em 94. Eu não entrei porque eu queria ser deputado, eu queria ajudar num projeto que eu via que era um projeto bacana, que eu acreditava, que eu confiava. Eu hoje não estou vendo, a gente está vivendo um momento complicado. Eu espero poder disputar a eleição e exercer mandato eletivo, mas mesmo que eu não consiga fazê-lo, eu vou continuar fazendo política.